Eles merecem, eles merecem. E aleluia. Bora abrir lá em Isaías. Você está preparado? Tá? Aí. Glória a Deus. Isaías 6:1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Você está aqui? Então quando a palavra é dita, você pode dar um glória a Deus. Ela fala por si só, né? Lá em Isaías ele se encontra num templo, num lugar religioso para muitas pessoas, um símbolo de religiosidade, uma estrutura. E Deus ali mostra para ele, quer mostrar algo para ele, algo novo. Então aquele templo, aquele lugar começa a tremer e enche de fumaça. A gente sabe que eu vou te mostrar aqui hoje que quando Deus quer te mostrar algo novo, Ele às vezes vai precisar tampar a sua visão que você tem do velho, do antigo, e te mostrar algo novo. Deus, aqui nessa visão Isaías, ele era, no começo fala que ele era sobrinho do rei Uzias, tinha tudo do bom e do melhor, talvez um cara religioso. Deus queria mostrar algo novo para ele, então ele vê Jesus assentado num alto e sublime trono. Deus treme aquele templo, treme aquilo lá como um símbolo de: eu vou tremer as suas estruturas agora. Aquilo que você pensava que você era antes, vou te mostrar algo novo, algo melhor, algo mais poderoso. A glória de Deus, muitas vezes, no Antigo Testamento, talvez até no Novo, é mostrado por fumaça, vento, nuvem, lá em Êxodo, em Gênesis. Então a glória de Deus era mostrada através disso. Então Deus vem com vento naquele lugar, turva a visão dele, para te mostrar para ele algo novo. Vamos lá, vamos continuar. A gente parou em qual? Isso. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou a mim, segurando um tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou em minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios. Suas culpas são tiradas e seus pecados estão perdoados. Aleluia, glória a Deus. Isaías, no meio disso tudo, assume, sem falar nada: ai de mim, lábios impuros, vivo perto de um povo impuro. Viu a glória de Deus, ele na hora já falou: ai de mim. Já se colocou num lugar de ouvir a Deus, de submissão. Se desfez de quem ele era, falou: putz, e agora? O que aconteceu? A partir do momento em que ele confessou quem ele era, veio um anjo com fogo e tocou aonde? Aonde? Nos lábios. Aonde ele falou que era impuro. Aonde ele assumiu o erro dele, veio o anjo e pronto, passou. Fogo do altar agora está na sua boca. A graça veio sobre você. Agora nada mais te faz impuro. Você está puro agora diante do Pai. Ele reconheceu o erro dele. A Bíblia diz, não vai? Lá em Pedro.
se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Olha que glória a Deus. Isaías já entendeu isso. Então, olha que louco. Rei Uzias, naquela época, está em 2 Crônicas 26, não vamos abrir não, mas ele era um rei que conquistava muitas coisas. Ele foi um rei conquistador. Ele pegou uma nação quebrada, reestruturou ela e foi um dos melhores daquela época, com a nação quebrada. Abre lá para você ver. 2 Crônicas 26, 5. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. E agora, durante esse tempo, Deus o abençoou. Ele quis servir a Deus. Deus o abençoou no tempo que ele serviu a Deus. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Vamos lá para o 15 agora. Daí para baixo vai falar todas as conquistas dele. É um cara que conquistou muitas coisas. Ele chegou perto de Davi, eu acho. Em Jerusalém, seus engenheiros construíram máquinas de guerra e eram postas nas torres, nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhava por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Próximo. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. O que aconteceu aqui? Aqui para baixo vai mostrar que ele não poderia entrar no templo para fazer isso. Só os filhos de Arão, sacerdotes, deveriam fazer isso. Então ele vai e faz isso. E os sacerdotes vão, tá lá que fala, sacerdotes corajosos, vão lá e falam, você não pode fazer isso, sai daqui. Ele ficou bravo, falou, não, eu vou fazer. Na mesma hora, pum, doença veio sobre ele, lepra, na testa dele, morreu. E aí começa, ainda tem bastante crônicas, mas aí que começa Isaías, né? No ano que o rei Uzias morreu. No ano em que um rei carnal, interesseiro da vontade de Deus, que só buscava a Deus por seus próprios interesses, vem uma visão de um rei, um outro rei, assentado nos mais altos lugares, aonde ele quer mostrar e ele quer um relacionamento verdadeiro, onde ele não quer mais filhos por interesse, aonde só buscam as bênçãos e não buscam relacionamento. Então vem Isaías, ele se mostra a Isaías. Isaías vê ele e começa a conversar com ele. Eles têm um relacionamento. Diante de tudo isso, treme fumaça, Deus tira a visão do antigo que ele tinha e dá uma visão nova para ele. Ele agora está puro diante de Deus. Ele agora tem um relacionamento de verdade com Deus. Então o que acontece? Eu vou te provar que algumas vezes Deus fez isso. Quis mostrar para eles que existia uma ordem certa. Busca a primeira presença, não a glória. Agora vem de presente para você. Busca a primeira presença, esse que é o certo. A glória, ela mostra o que Deus pode fazer, mas não mostra no total quem Ele é. Aí que está o erro de muitos que buscaram só a glória e as bênçãos de Deus, mas não desfrutaram da presença. Em Jeremias 1:6, abre lá para você ver. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja,
eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos para arrancar e derrubar, para destruir e para arrasar, para construir e para plantar. Aqui está uma ordem certa. Às vezes coisas novas precisam entrar, mas as velhas têm que ser destruídas. A visão que a gente tem sobre Deus é muitas vezes errada. Então ela tem que ser destruída. Tem que ser arrancada. Sabe, unção, dunamis, a unção, poder é o dinamite. Muitas vezes no edifício, quando a gente quer derrubar esse edifício, eles botam dinamites lá. Então, Deus quer falar para alguns aqui hoje. Tem uma visão nova. Olhos, meu pai falou esses dias sobre olhos de entendimento. Cara, é sobre isso. Não estou falando da sua visão natural, mas os olhos internos que você tem, os olhos do seu espírito, os olhos do seu coração. Para onde você está olhando? Bora lá. Eu sempre falo de Jó, no outro que eu te falei também, vou falar um pouco de novo. Jó 42:5. Olha que louco isso. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse antes eu conhecia só de ouvir falar. Esse primeiro ouvir, no grego, é sema. Sema. Sema quer dizer ouvir rumores, é um estilo de ouvir natural, como você ouve naturalmente. Mas, algumas versões, eu te vejo, esse vejo, outras versões também são ouvir. E essa palavra é sama. Então, antes eu te conhecia só de sema falar, mas agora eu te sama. Sama é ouvir com inteligência. Não basta você estar aqui domingo, terça, quarta, se você não está ouvindo com inteligência. Não adianta você vir aqui e chegar em casa e não abrir a sua Bíblia. Não adianta, a palavra aqui é como se fosse jogada no lixo. Você tem que ouvir com inteligência. Se você está vindo aqui para não queimar em casa, não está adiantando de nada para você esse tempo. Jó antes era um homem que desfrutava das bênçãos de Deus. Algo foi lhe tirado. Ele parou de ouvir e começou a falar, reclamava. Aí vem Eliú, um jovem, dá um chacoalhão nele. Depois vem Deus e fala com ele. Fala, caramba, antes eu te ouvia, mas não dava atenção. Já falou com alguma pessoa e a pessoa não te ouviu? Falou assim, ela não te ouviu. Ela não parou de ouvir, ela simplesmente prestou atenção. Então aquilo não valeu de nada. Ouça com inteligência. Essa palavra, sama, ela quer dizer ouça com inteligência. Olha que da hora a ordem disso. Eu não tô viajando, tá? Essa ordem tá numa Bíblia mesmo. Se você quiser eu te empresto, tá lá em casa. Ela estuda o grego e o hebraico e ela fala exatamente sobre isso. Essa palavra sama, de vejo, quer dizer ouvir com inteligência, atenção, obediência e ver. Olha que louco. Antes eu te ouvia, não dava atenção, não valia pra nada. Agora eu dou atenção. Agora ele deu atenção. Olha o 6. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte das cinzas. Ele antes ouvia só de ouvir falar, agora que ele prestou atenção, ele mesmo, putz, eu me arrependo do que eu fiz. Só de ouvir. O ouvir é a fé, é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele ouviu, viu quem ele era e viu quem Deus era. Eu me arrependo, Pai, do que eu fiz. Isso é poderoso, Obediência
ele faz um parênteses nessa palavra obediência e diz assim: fazer-se querer. Aí eu falei, que louco. Porque tem vezes que a gente não quer, né? Tem vezes que a gente não entende as coisas. A gente muitas vezes não quer. Você tem que se fazer querer. Fazer querer. Ser obediente à palavra de Deus. Ser obediente aos que estão acima de você. Seu pai, sua mãe, seu pastor. Tem muito para andar ainda. Então vamos ouvir com inteligência. A gente fala muito e não para ouvir. Você vai ver onde eu vou chegar. Agora que ele deu atenção e decidiu ser obediente, no 6, a outra palavra é ver, que está aqui, vejo. Agora vamos lá para o 10. Olha o que aconteceu depois. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Olha que louco isso, velho. O cara tinha muitas coisas, perdeu. Ele se desfez da glória, foi pro relacionamento e a presença. Tudo foi o dobro para ele do que ele tinha, cara. Dobro. A glória de Deus, ela é acompanhada com a presença, cara. É aquilo que a gente quer ter de verdade, sabe? Há uma ordem na busca. Vamos fazer assim. Busca a primeira face. Quando você vê o Pai, depois que você deu atenção, ouviu, entendeu? Eu ouço meu Pai, agora eu vejo. Sabe o que acontece com você, igual aconteceu com Jó? Cai no chão. Você vai para os pés. Você vê a face. Reconhece quem você é, quem Ele é. Vai para os pés. Quando você vai para os pés, com sua cabeça lá, as mãos dele estão em cima da sua cabeça. As bênçãos dele, o que ele tem para te dar, está sobre você. Aleluia! Você está aí? Então dá uma glória a Deus. Então há uma ordem. Aprendeu a ordem? Busca a face. Olhou para Deus. Quando você viu mesmo, é que você quer ir pro chão. Não tem como. Você vai pro chão. Chegou no chão, fica tranquilo. As mãos dele estão sobre você. A bênção. Tudo aquilo que você precisa e sonhou. E o que você nem imagina vai te alcançar. Muito mais, muito mais. Aleluia. Quando você tem até eu gosto de lembrar daquela mulher cananeia que ela quer que a bênção chegue pro filho dela, então ela vai à procura de Jesus atrás de uma bênção. Jesus não dá muita atenção para ela, né? Jesus não dá muita atenção para ela. Mas lá fala que ela o adora, como se ela se prostrasse diante de Deus. Ela entendesse que o primeiro lugar é louvando a Deus, entendendo, nos pés dele. Quando ela louvou a ele e disse: não importa, eu como das migalhas. Deus mandou a bênção para ela, não mandou? Isso aí. Bora. Gosto de lembrar também de um exemplo que é o povo do Egito, o povo mais interesseiro possível e viciado na glória de Deus, que eles precisaram de 10, tiveram 10 pragas, o rei soltar eles viram muita glória de Deus nas 10 pragas, então eles são libertos do Egito, glória a Deus. Chegaram no mar, reclamaram: a gente veio isso aqui para morrer aqui no mar. Não bastou ver tudo aquilo de milagre? Não bastou. Então Deus fez o quê? Abriu o mar. E o mar é aberto e passa. E glória a Deus, passamos. Dá 5 minutos, tô com fome. Deus, tinha morrer de fome aqui. Os caras passaram no mar. E será que eles não imaginavam que Deus não ia dar comida para eles? Tinha que reclamar. E reclamaram. Veio pão. Veio. E reclamaram que estava com sede. Foi na madeira, veio água. Viciados na glória.
parava já. Mas tinha um lá que tinha presença, que sabia e tinha um relacionamento no meio deles. Esse povo viciado na glória de Deus tinha o quê? No fundo tinham medo dele. Porque eles falavam para Moisés: sobe você para falar com Deus. Eu não vou não. Tudo com medo de Deus. A glória sem saber quem ele é traz medo para as pessoas, traz medo para o povo. O povo fica com medo de Deus, sem conhecer ele. Então mandaram ele. E o que ele falou? O cara era amigo de Deus. O cara falava como amigo, a Bíblia fala. Falava face a face com Deus. O cara era amigo. Abre lá para você ver. Êxodo 33:16. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O cara que entendia a presença. Deus, no começo desse 33, um pouquinho mais ali, no meio ali, ele fala assim que vai mandar o anjo, fala para eles: vou mandar o anjo que ele vai fazer tudo o que vocês quiserem. Era o que o povo mais queria. Tudo que eles precisavam, o anjo ia fazer. Moisés falou: não. Se o Senhor não está junto, deixa a gente preso aqui. Um que entendia a presença, que entendia o valor da presença e do relacionamento com o Pai, não queria se desfazer nem a pau daquilo. Não queria e não ia. Nem se precisasse morrer, não estava nem aí para as bênçãos. Nem aí. Não troque a glória do Pai pela presença, jamais. Não troque as bênçãos dele que ele tem para você pela presença, jamais. Muitos homens desfrutaram de uma presença, receberam a glória do Pai e se desfizeram da presença. Quantos fizeram isso? Muitos. E no final dos dias, o que vai acontecer? Operei milagres em teu nome. Nunca te vi. Deus fala: nunca vi vocês. Nunca estiveram na minha presença. Não estou falando aqui que a glória de Deus é algo ruim, gente. Não, jamais. Mas há uma ordem nisso. Você com Deus, presença do Pai, cara, a glória está com Ele. Timóteo 6,6, na mensagem, diz assim que o lucro, a vida consagrada, é um luxo. E esse luxo é viver na presença de Deus, sendo você mesmo. Esse que é o valor, é o verdadeiro valor da vida, é o que vale de verdade, cara. Mas quando a gente entende a presença, a glória acompanha. Não tem como. Moisés era amigo de verdade. O povo desfrutava da glória. Mas quem que manifestava? Quem tinha o relacionamento. Era por ele que as coisas aconteciam. Era através dele que as coisas aconteciam. Eles desfrutavam. Mas era através de um relacionamento que as bênçãos de Deus iam. Eu vou te mostrar mais um exemplo, lá em Atos 9, de Paulo. Um homem que tinha uma visão, ele trabalhava e dava o seu melhor para Deus, só que da forma errada. Ele matava cristãos achando que aquilo era o certo. Na Bíblia está: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Paulo estava buscando. Independente se era da forma errada ou não, ele achou o Pai. A glória vem sobre ele. O que acontece? Pum, luz nos olhos. O que acontece? Cego. Olha aí Deus de novo, embaçando a visão antiga que ele tinha para dar uma nova. Então ele fica 3 dias cego. Fazendo o quê? Relacionamento. Tá lá, que ele jejua e ora. Olha lá. Tirou a glória, parou, agora uma visão nova. Deus apaga a natural que ele tinha e começa a abrir os olhos espirituais dele. Ele fica 3 dias jejuando e orando. Quando vem
Ananias, e vem orar sobre ele. Olha que louco isso. Abre lá em Atos 9:17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me enviou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Esse ver de novo, olha que da hora é ver o significado das palavras. De novo, esse veja de novo não é anablepes. Anablepes quer dizer restauração da visão. Mas não, é anablepo, que quer dizer olhar para cima. Ele agora não tem mais os olhos naturais nessa terra. Agora ele foi restaurada a visão dele para que ele olhe para cima. Olha que louco. Ele agora não tem mais os olhos naturais, não faz a própria justiça dele, não faz o que ele acha certo ou não. Não, os olhos do entendimento dele agora estão olhando para o alto, consumador. Os olhos do seu entendimento tem que estar focado no Pai. Não no que você acha certo ou não. Não, na vontade. Seja guiado pelo Espírito. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Olhos no Pai, olhos no céu. Para que você possa ver. Ele está voltando, cara. Vou dar um gás agora. Agora é a hora de pregar, de manifestar. Parar de ficar vivendo a minha vidinha com as minhas coisas. Bora trabalhar pro Pai. Bora trabalhar pro reino. Olhos do entendimento aberto, galera. É o que eu mais oro pra minha vida e pra sua. Tava procurando sinônimos dessa palavra e eu cheguei em uma. Míope. Caraca, eu conheço a palavra. Aí eu fui ver. Míope. E ela tá na Bíblia. Eu falei, que louco. Fui ver o significado dela. Olhos fechados. Ou não consegue ver a distância. Tem muitos crentes que são míopes espirituais. Olhos fechados do entendimento. Não conseguem ver a distância. Não conseguem perceber que quando eu peco, pro míope, a gente vê, eu que sou míope também, às vezes a gente vê no perto, mas longe a gente não consegue ver muito bem. Então quem é míope espiritual não tem a noção de que quando peca, no perto e no momento curto é da hora, mas o longo prazo traz morte. Não consegue ver. E não consegue ver que quando você, as bênçãos de Deus e a palavra dele às vezes confronta, às vezes dói, mas no fundo é vida. Não consegue enxergar. Míopes espirituais. Não fique míope espiritual. Que os seus olhos sejam abertos do entendimento para enxergar aonde que Deus quer te colocar. Com quem que você tem que falar. Qual é o seu propósito. A gente se acha muito e se coloca, parece muito inferior. Fica falando, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu sou pequeno. Mas não tem muita relevância, ninguém vai dar ouvido pra mim. Mas eu sou feio. Mas reclamando. Seus olhos de entendimento sejam abertos para você entender o quão grande você é e a capacidade que você tem de mudar o mundo à sua volta. Deus usou o menor dos irmãos para acabar com o gigante. O menor, o que mais era zoado, mas o que reconhecia a presença, o
que estava lá no pasto, mas estava com a presença. A presença dele trouxe para ele o que? Coragem. Um homem corajoso, que quando foi testado, não arredou o pé não. Foi brabo. Assumiu a responsabilidade dele. Deus escolheu o gago para dar voz ao povo do Egito. Deus usou o jumento para andar. Todo mundo gosta de falar. Por que não você? Por que você não faz a diferença? Ah, mas eu sou tímido. Eu não sei falar em público. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não gostava de estar aqui pregando. Era muito difícil pra mim, passava mal, cara. Não é legal. Não é pregar, aparecer lá. Não. Não gostava de estar aqui. Mas eu entendia que eu podia ser uma voz. No meio do deserto, uma voz clamava. Daniel, velho. Usou Daniel, o menino. Todo mundo olhava pra ele e achava que ele era o top. Que era um moleque muito esperto. Era um menino. Ganhava dos adultos. Por que não usar você? Por que a gente fica se colocando numa posição inferior a nós mesmos? Você tem que entender quem você é pra Deus, cara. Pessoas precisam da gente. A gente tem que parar, velho. Já passou o tempo de a gente ficar lutando contra pecado, contra essas coisas. Não, mano. Deus está precisando ser manifestado lá fora. A gente sabe o Deus que a gente tem. A gente sabe o poder que Ele tem. Então esse ano a gente tem muita coisa para fazer. Como jovens, como igreja. Que você esteja preparado para o que Deus tem para fazer. Ele precisa de você. E você precisa dele. Independente das suas dificuldades, Ele quer te capacitar. Se uma doença chegar, não esqueça, é para a glória dele. Todo tipo de doença que vir é para a glória dele. Então quando vem uma doença para você, faz igual eu, dou risada. Mais uma vez, o meu Deus vai ser glorificado. Para provar que Ele vive, mais uma vez. Quando a dificuldade vier, você sabe, mais uma oportunidade de andar sobre o sobrenatural de Deus. Aleluia! Não importa quem você é, onde você mora. Faça a diferença. Não tem como a gente se alimentar disso daqui e não ser maluco, não ser doido. Não tem como. Não tem como eu ficar quieto. Não tem como. Queima. Não tem como a gente ver alguém na rua, a gente conhecer alguém que está caminhando para a morte e não avisar e não alertar. Não tem como. Bora. Não tem como a gente não fazer a diferença onde a gente mora, onde a gente vive. Não tem como. Se tá difícil pra você, só confia, cara. Deus colocou um fogo sobre a sua boca. Você decide como vai ser a sua vida. Pela fé que está dentro de você, jorrada na sua boca, você determina como será as coisas. Você hoje tem o poder. Pode subir, louvor. Deus está falando para você hoje. Abrir os seus olhos. Os olhos do entendimento estão sendo mais abertos agora. Você está podendo enxergar de verdade para onde você tem que andar. Para de viver só para você mesmo. Não dá em nada. Te busca e sempre
esse mundo aí busca e vazios, vazios, vazios. A resposta tá aqui, ó. Não tem como, cara. A gente não tá na presença e não ser mudado, não ser transformado. Em nome de Jesus, a força que tem dentro de você. Hoje o fogo para esse ano, seus propósitos, todos irão se cumprir. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a presença do Espírito te acompanhando. Seus problemas são pequenos, perto do Deus que você tem. Não importa o tamanho do gigante, seu Deus é muito maior. Muito maior. Todos os seus planos e seus projetos que você tem, que você achava difícil de conseguir, é fácil agora. Você determina como será a sua vida. O poder da sua boca vai determinar como será. Tu não sabe ainda o homem que tu vai se tornar.